Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E hoje eu trago mais um vídeo de lista anual do Sonic Forces Speed Battle. E esse é o vídeo dos personagens mais polêmicos do ano de 2025 no jogo. Eu já fiz um vídeo sobre os melhores e outro sobre os piores personagens de 2025. E agora vem um sobre os personagens mais polêmicos, que incluem os mais absurdos, outros na visão dos outros como extremamente ruins, e o restante com uma visão bem paralela sobre a real verdade sobre esses personagens. Para os jogadores mais profissionais não parece ser nada demais, mas para os jogadores mais equilibrados é muita coisa. Eu listei hoje os personagens mais polêmicos do ano. Ficou curioso? Então fica aqui comigo até o final. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E me ajude a alcançar 500 inscritos antes do fim do ano. E vamos lá! Em oitavo lugar temos o Shadow Doom. O Shadow Doom, para muita gente, é o personagem mais apelão de 2025. Embora ele não seja tudo isso. Na verdade, eu tenho o Shadow Doom no nível 7, quase indo para o nível 8. Mas particularmente penso que o personagem não é tão apelão assim. Até porque só se tratando de um item que ataca bastante os personagens, tipo o Chaos Doom, né? Ele ataca os rivais de longa distância. Na verdade, ele tem um mini boost que é o Doom Blast e a Doom Wings, que é o impulso mais rápido. Mas na verdade o personagem não é tão apelão assim como muitos estão dizendo. E para o padrão de um personagem desafiante, ele está na média, mas é um bom personagem. Em sétimo lugar temos a Rouge Extreme Gear. Eu prefiro chamá-la de Rouge Extreme Gear, mesmo o nome dela ter ficado como Rouge Riders. Essa personagem tem tudo para superar as variantes da Rouge, apesar de muita gente não a ver como a próxima personagem apelona do jogo, e sim apenas equilibrada. Ela é mais uma personagem com itens novos, mas conta com o impulso reciclado do Sonic Extreme Gear, que é o Pit Stop. Ela é polêmica por muitos ficarem divididos entre as previsões do nível de poder dela. Enquanto muitos imaginam ela como apelona, outros imaginam ela como apenas equilibrada. E como vocês devem saber, a Rouge ultimamente não tem ganhado variantes boas nos últimos anos, sendo que atualmente a Rouge Rockstar é a melhor variante da morcega. Como podemos ver nos itens novos da personagem, ela possui o triplo da Morcebomba, que é a armadilha principal da Rouge Agente de Elite. Mas algo parecido a este deve aumentar o spam das Morcebombas, enquanto que o projétil é ela dando um beijocas. Mas ela estava esperando para ser uma nova personagem de Sonic Riders depois do Super, então essa aqui é uma personagem ideal para você. Em sexto lugar temos o Super Sonic Extreme Gear. Mencionado em uma das minhas listas, o Super Sonic Extreme Gear infelizmente decepcionou por conta de seus graciosos bugs que deixam o personagem muito travado e cheio de falhas constantes, tanto na transformação quanto no modo que o personagem sofre dano e acelera. Com esses bugs, torna o Super Sonic Extreme Gear estranhamente bugado. E isso é algo que pode ter passado despercebido por muita gente, já que pode facilmente tornar o personagem engraçado até demais. Eu já gastei tudo o que tinha que falar a respeito do Super Sonic Extreme Gear, já que até agora a Hardlide ainda não corrigiu esse erro. Embora eu não tenha visto, então eu posso estar enganada, não sei. Mas o que você acha? O Super Sonic Extreme Gear ainda está bugado? Em quinto lugar temos o Xerife Sonic. Embora eu tenha mencionado ele em outra lista que vai estar aí no card, não é pra menos que o Xerife Sonic é muito polêmico. Isso porque, apesar de ser um personagem especial, no início ele não estava sendo tão aguardado pelos jogadores.
Tanto é que ele é a 19ª variante do Sonic e ele já tem 20 variantes ao todo. Sendo um personagem muito cheio de versões diferentes, pelo menos apenas dentro desse jogo. Mas que ao jogarem com o Xerife Sonic pela primeira vez após o desbloqueio, viram o quão forte ele é. Mas que por alguma razão, a comunidade enxerga o Xerife Sonic por um novo patamar. O que na verdade não seria bem assim, já que o Xerife Sonic é apenas forte e nada mais além disso. A maior polêmica em torno do Xerife Sonic é muitos insistirem que ele seja o mais apelão das variantes do Sonic. Mas não, ele não é tão apelão assim. Em quarto lugar temos o Sonic Rival. Outro personagem não muito comentado recentemente, mas interessante por causa de todos os seus itens são claríssimas referências ao Sonic Racing Crossroads, incluindo o Homing Punch, que é como chamamos os punhos perseguidores, que atacam o inimigo sendo mirado. A Triple Boost, que são 3 Wisps brancos como acontece no jogo, caso esteja nas últimas posições. E o imã, que no jogo original puxa uma parte do seu carro e você perde velocidade. E aqui acontece a mesma coisa. Graças ao prato cheio de inspirações aos principais itens do Sonic Racing Crossroads, aqui virou os itens do Sonic Rival. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo na semana passada falando da possibilidade de termos talvez o Shadow Rival e os outros rivais de IA. Então deve ser plausível que eles venham para o jogo e que tenham os outros itens do Crossroads, tipo, já pensou se o Shadow Rival tivesse a Monster Truck como impulso? Mas o Sonic Rival está nessa lista porque ele também é polêmico. Afinal, os itens dele são únicos e atacam em apenas uma faixa, sendo o caso do Homing Punch e Magnet, que atacam em apenas uma faixa, facilitando o desvio deles. A menos que você deixe a Magnet em um local estratégico e difícil de ser desviada, a Homing Punch que apenas funciona se o rival estiver na mesma faixa que você, dando a ele uma limitação muito grande. Então o Sonic Rival não é tão apelão como muitos pensam, sendo mais um personagem assim, meio na média também. Nada apelão, apenas médio. Em terceiro lugar temos o Infinity Samurai, o mais recente personagem até agora. Como votado por vocês na aba Comunidade, o Infinity Samurai é um personagem básico e mais uma variante fraca do Infinity. Por alguma razão, a forma base consegue ser melhor do que suas variantes. Um detalhe bem curioso é que o Infinity Samurai é a segunda variante de um personagem desafiante. Então não seria surpresa nenhuma que haveria uma segunda variante para o Mephiles e a Surge brevemente. Bom, do que falar sobre o Infinity Samurai, ele é equilibrado. Para um personagem desafiante, ele está na média. Não é tão convincente como nós pensávamos inicialmente, mas também não é um dos melhores personagens do ano. Até porque muitos haviam, de uma forma bem exagerada, querer o Infinity Samurai sendo forte e apelão, e superar a sua forma base, que é quase tão nerfada quanto o feiticeiro. Mas por ser um desafiante fraco, ele na verdade é equilibrado para os padrões de um desafiante em comparação a outros. Então por mais que os jogadores tenham teorias do que o Infinity Samurai fosse apelão, outros não estavam esperando para uma segunda variante de um desafiante. E também esperando outro personagem receber sua primeira variante para o Halloween. Mas fomos pegos de surpresa com essa bomba aqui. Em segundo lugar temos o Neo Metal Sonic. Talvez o personagem mais polêmico de atualmente. Há anos atrás ele havia sido muito sonhado pelos fãs. E não era comum vermos vários e-mails e comentários nas redes sociais da Hardlight pedindo a adição do Neo Metal Sonic. E acabou acontecendo, afinal, muitos fãs consideram esse a melhor versão do Metal Sonic.
E foi só nesse ano que tivemos o adorado Metal. Mas digamos assim que depois de 2 dias de seu evento de estreia gerou uma certa polêmica, pelo personagem ser muito apelão, dando trabalho até mesmo para os pro players, já que é quase impossível vencê-lo. Vocês devem me achar maluca, mas o Neo Metal Sonic não chega a ser tão apelão quanto o Super Shadow do filme, e tão insuportável quanto o Mephiles Oni. Pra ser sincera, ele parece ser abaixo do nível de poder do Super Shadow do filme, já que esse ainda não foi nerfado. Mas é compreensível que o Neo ficou absurdo com os outros lançados desse ano, e mais agora que estava falando do Super Shadow do filme. Em primeiro lugar, temos o Super Shadow do filme. Posso estar falando baboseiras, mas acho que o Super Shadow do filme é superior ao Neo Metal Sonic em termos de poder absoluto. Por que eu acho isso? Você deve estar se perguntando. Primeiro de tudo, o Super Shadow do filme ainda não foi nerfado, e tudo o que ele teve em seus itens foi apenas um nerf bem fraquinho, mas que não foi suficiente ainda. Ou seja, ele ainda continua sendo o mais apelão e o mais absurdo do jogo. Pra você ver como os jogadores são tão vacilões levando o Super Shadow do filme para stunar os rivais. E o Neo Metal Sonic continua sendo o segundo lugar de desafiante popular. E segundo de tudo, ele só serve para atrair os jogadores de volta. Aqueles que disseram o seguinte: eu só vou voltar a jogar Sonic Forces se tiver o Neo Metal Sonic. Ele foi lançado, trouxe os jogadores fanáticos de volta e também para fanserviçar com os seus itens. E é interessante que ele era o Eggman desafiante antes do seu evento chegar. Então o Super Shadow do filme continua sendo o personagem mais apelão do jogo, e o Neo Metal Sonic o segundo mais apelão, tanto desse ano quanto do jogo inteiro, mesmo eles terem sido lançados esse ano apenas. Então é isso, esse foi nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos!